Nação Futebol Fade. Se inscreva no canal. Pessoal, acerca dessa notícia de Pedro, das conversas, o print que Mauro César soltou, existem muitas camadas, além do que a própria intenção não de vender Pedro, que a torcida do Flamengo precisa compreender, não é concordar. A análise de concordar e discordar é válida, e é para todo mundo se expressar dessa forma. Mas entender as camadas que isso traz. O Flamengo de Felipe Luiz começou contra o Corinthians fazendo uma substituição muito inteligente, com Fabrício Bruno colocando 5 zagueiros, mudando o jeito de jogar, fechando a área e garantindo a classificação que levou o título contra o Galo. Um momento de iniciação, mostrando que o técnico sim sabe jogar de duas formas, de várias formas. No entanto, a ideia inicial, assim como ficou o reflexo da questão do Flamengo de 2019 com o Jorge Jesus, é jogar como um time impressionante. E de fato, se vocês perguntarem para qualquer torcedor, vocês queriam que o time do Bayern trocasse com o time do Flamengo e a gente jogasse como o Bayern? Eu falo torcedor do Flamengo, né? Os torcedores iriam todos dizer que sim, se de fato acontecesse essa transmutação do time de lá para cá, porque o que faz o Bayern ser temido não é ele ganhar títulos como o Real Madrid. O Real Madrid é temido porque ele ganha títulos, mas o estilo do Bayern, ele é temido que quando ele encaixa o jogo contra você, ele ganha de 8-2, como ganhou do Barcelona. Ele dá o 7-1, como foi a seleção da Alemanha, base do Bayern. Então ele é um predador perigoso. E Felipe Luiz já queria fazer isso no Flamengo. E o jogo contra o Bayern é sintomático, faz com que a pessoa faça as malas e volte ao Brasil com a ideia muito mais fixa. Porque além dele ter a ideia que aquilo funcionaria, ele comprovou. E comprovou, entre aspas, da melhor forma possível, que foi enfrentando e vendo, é isso que eu quero pra mim. Então essa necessidade vai muito além do que a própria notícia. E aí agora que eu quero explicar a questão das camadas. Felipe Luiz está muito alinhado com o Boto nesse aspecto. E ele vai fazer qualquer coisa que for necessário para que isso possa se tornar realidade. Qualquer coisa. Isso quer dizer que Felipe Luiz vai vender os jogadores que não se encaixam no modelo? Não, esse trabalho é de Boto. Ele mostra a Boto o que ele quer. E Boto, por ter uma formação técnica, ele analisa junto com a equipe de scout de desempenho e vai tentar conversar com o Felipe. Felipe, beleza, aqui é assim, ó. Mas temos uns problemas aqui, ó. Fulano de tal, vou citar os nomes, Arrascaeta, Pedro, por conta da lesão, mesmo que se recupere, não vai fazer. Alguns atletas aqui não estão conseguindo desempenhar. O próprio Michael, que embora tenha intensidade, mas não tem um controle de bola, tem que ter as duas coisas. E aí Boto fica nesse trabalho de convencimento para poder liberar o caixa e ir atrás dos atletas para dar o Bayern. E aqui é que está o X da questão. BAP está de acordo com isso? Porque não adianta a BAP dizer eu quero um time assim, mas dizer ó, eu quero um time assim, mas fique com atletas como o Pedro no elenco. Ou você está de acordo ou não está. E essa notícia de Mauro, ele só conseguiu pescar isso porque, assim como eu estou falando, Mauro já percebeu lá atrás que ia ser assim. Mauro já chateado quando liberou o cara que estava no modelo, ele pensou, eu sei que modelo que Felipe Luiz quer, Pedro não se encaixa. Aí ele mandou aquela. Então Pedro, quando voltar, vai ser negociado. E aí apertou o Felipe se viu necessidade de dizer que eu tenho que se encaixar a Pedro, mas a vontade de formar o Bayern é muito maior. E o jogo, se não tivesse tido as oitavas de final com o Bayern, essa vontade não seria tão maior. Agora a vontade aumentou, tipo assim, tá vendo? Realmente eles são incríveis. E se o Bayern for eliminado pelo PSG, fica um pouco menos. Mas se o Bayern passar do PSG e for campeão dessa forma, aí é que eles vão ter mais certeza. Então, a figura-chave nessa história toda é BAP. E aí, BAP, você quer fazer esse modelo, doa quem doer? E segundo, BAP, você confia, agora é o mais importante, na capacidade de Boto e na atração do mercado brasileiro para Boto ir atrás dos atletas que façam o jogo do Bayern? Não estou falando de trazer os jogadores do Bayern. Seria incrível. Neuer, Coman, Olise. Não é isso, mas você traz jogadores do nível sul-americano, mas que espelhem o jeito do Bayern, porque a primeira experiência com o Juninho, até que intensidade ele tinha, mas falta técnica. Jogador intenso e com técnica é muito caro. Não à toa, o fenômeno é o fenômeno, porque ele com 17 anos ele tem um corpo de homem adulto e a técnica de um craque. Ronaldinho Gaúcho é a mesma coisa no auge. Peguem uma foto de Ronaldinho Gaúcho no Barcelona e vejam, parecia um atleta de fisiculturismo. O próprio Hulk, ele não tem a técnica de Ronaldinho Gaúcho, mas ele tem muita intensidade física. Se Hulk tivesse a mesma técnica de Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo, ele não estaria nem aqui. Então,
A pergunta é essa: BAP quer isso? Tipo assim, ó, eu quero jogar como o Bayern. Talvez eu nem ganhe todos os títulos que eu vou ter a oscilação. Mas para isso vai ter que pensar, doa quem doer, eu quero jogador do Bayern. E o Flamengo, para ter jogadores como o do Bayern, não na mesma técnica, mas para poder fazer esse estilo, ele já perdeu várias oportunidades. Você quer ver atletas que espelhariam o estilo do Bayern? Quem é o principal atleta que espelharia o estilo do Bayern? Um já foi, Gerson. Técnica e intensidade. Gerson marca, principalmente nesse ano, Gerson tem marcado mais. Quem é o jogador brasileiro mais estilo Bayern? Ataca, volta, compõe, arma, intenso. John Arias. John Arias é o jogador sul-americano mais estilo europeu que tem na América do Sul. Ele marca como volante, ataca como ponta, arma como Arrascaeta e controla a posse de bola como Gerson. Só que tudo jogador só. Quem é outro jogador que vai dar amplitude e um contra um e força física? Luiz Henrique. Também ele perdeu a oportunidade no ano passado. Então você teria que formar jogadores assim, Hulk lá na frente, rompedor forte. Não agora, o Hulk ainda é um belíssimo atleta, mas o Hulk de 2021, 2020 são atletas que eu estou explicando que deram títulos importantes para Atlético e Botafogo. E Arias deu para o Fluminense. Volantes como João Gomes ao lado de Jorginho, que embora não se impõe fisicamente, mas se impõe na técnica. Então são jogadores dessa forma que o Flamengo vai ter que mudar o perfil. Estou falando para trazer esses que eu expliquei, eu dei como exemplo. Teria que mapear jogadores assim. Boto sabe que tem esses jogadores. Mas aí a experiência de trazer o Juninho, que embora não entendeu o contexto, o Flamengo estava sem caixa, segundo o BAP, tinha acabado de comprar um terreno à vista, e foi o que deu para trazer. E foi uma aposta, ver se tecnicamente ele se desenvolveu. Viram que não se desenvolveu. Mas aí é que tá. Ele tem capacidade, isso que tem que analisar é BAP. Por isso que BAP é fundamental nessa análise. Porque o Flamengo está no momento chave. Porque se entender que não é isso que o Flamengo quer, ou seja, não está disposto a pagar o preço para formar o Bayern, aí ele vai ter que romper com o treinador e com o diretor técnico, porque está muito alinhado o treinador com o diretor, que o estilo que eles querem adotar é o estilo do Bayern de Munique aqui, e isso requer cortar na carne de várias coisas. Xabi Alonso está fazendo isso no Real Madrid, não para jogar como o Bayern, mas para jogar como ele. Você viu que o Real Madrid deu uma dificultada nos primeiros jogos do Mundial, porque não é o estilo de Ancelotti de um time bem armado taticamente para explorar Vinícius Júnior na velocidade. Agora é um time que toca, é um time posicional. Então o Flamengo vai precisar ter pontas tão fortes e até mais do que Plata, como é Coman e Olise. Vai ter que ter zagueiros, além dos que já tem. Embora o problema do Flamengo não é zagueiro, mas tem um precisa de meias intensos como Arias. E isso custa dinheiro. E custa muito poder de observação. O Fluminense pegou o maior custo-benefício da história. 600 mil dólares em Arias é muito mais impactante do que 1 bilhão de euros em Pablo Mari. É de uma sabedoria absurda. É um jogador que reúne valências de 4 craques do Flamengo: Gerson, Arrascaeta, João Gomes e Luiz Henrique do Botafogo e Fluminense ponta, num jogador só. Então o Flamengo está preparado para fazer isso. Então é muito mais camadas do que apenas quero vender Pedro por 15 milhões de euros. Mas BAP quer isso, vai pagar o preço. Eu tenho certeza que se Boto conseguir ter êxito na localização de jogadores e formar o Bayern, toda essa choradeira lá na frente o pessoal vai esquecer. Porque, meu amigo, não é brincadeira não. Você ser Fluminense, você ser Atlético Mineiro e pensar que jogar com o Flamengo não é o medo de perder 3 pontos, mas o medo de ser humilhado. O Flamengo atual ele pode humilhar algum clube, mas algo eventual. Mas um Bayern de Munique sul-americano, ele tem o poder de humilhar um clube adversário. Então, se conseguir fazer, vai ser incrível. Dinheiro o Flamengo tem, estrutura o Flamengo tem, mas aí a gente tem que descobrir se Boto tem essa capacidade, convencendo jogadores para nossa realidade ou tirando de outros clubes jogadores para implementar esse modelo. Me criticar, fica secando o Flamengo.